Hoje nós iremos falar da relação entre mestre e discípulo, discípulo e mestre. E hoje nós vamos ter um exemplo de um discípulo que durante muitos anos da sua trajetória, da sua carreira ao lado do seu mestre, teve um comportamento diferente dos demais. E isso acabou acarretando, no final, uma grande tragédia na sua vida. Fica até o final do vídeo que Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Esse é o nosso canal Espada Cortante. Já convido você a preparar um copo com água como este, que no final estaremos fazendo aqui a nossa oração da fé, para Deus abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Preparou o copo com água? Então me acompanhe na leitura. Lucas capítulo 6, versículo de número 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho ou irmão de Tiago, e Judas Iscariote. E aqui Lucas frisa bem, Judas Iscariote, que foi o traidor. Meus amigos, aqui Jesus Cristo, no seu ministério, ele escolheu dentre os discípulos que ele tinha, escolheu 12, para que esses 12 estivessem mais próximo dele. E, meus amigos, a Bíblia mostra que no decorrer do tempo, no decorrer da trajetória, no decorrer do ministério de Jesus, teve um que se destacou negativamente: Judas Iscariotes. Judas Iscariote não foi capaz de cumprir a missão que os outros cumpriram juntamente com ele. Judas não conseguiu ser sincero para com Jesus Cristo. Judas era um apóstolo que estava ali no meio dos demais, mas destoava dos outros. Os outros cometiam suas falhas, tanto que o apóstolo Pedro é um que de vez em quando cometia alguma falha, mas cometia uma falha querendo acertar, não porque queria ser melhor do que o mestre. Tanto que Jesus Cristo chamava-lhe atenção e Pedro aceitava naturalmente. Teve uma vez que Jesus Cristo falou com Pedro que ele estava dando lugar ao inimigo. Pedro não retrucou com o mestre. Mas Judas Iscariote, como eu falei, ele destoou totalmente de Jesus Cristo, porque quando era lançado o dinheiro na bolsa, Judas era ali, digamos assim, o tesoureiro de Jesus. E quando a bolsa caía algum dinheiro, Judas sempre tirava algum dinheiro sem a ciência de Jesus, pensando em si, pensando nele, não pensando no grupo, no conjunto, não pensando na obra, pensando nele. E muitas pessoas hoje são assim dentro do reino de Deus. Pensam em si, pensam no seu lado, porque não tem a visão do mestre, não tem a visão do líder, não tem a visão daquele que Deus levantou para conduzir o ministério, conduzir a obra. E assim Judas destoava de Jesus. E aqui também, no capítulo 6 de João, se você quiser me acompanhar na leitura, João, capítulo de número 6, nós vamos ver aqui a palavra de Deus nos orientando. Capítulo 6, versículo 71, onde diz assim a palavra de Deus. Versículo 70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque esse o havia de entregar, mesmo sendo um dos 12, mesmo sendo chamado, mesmo sendo escolhido. Ele foi um traidor. Então a Bíblia está mostrando aqui, João está destacando que mesmo Judas sendo um dos 12, ele veio atrair Jesus. Mas por quê? O que houve com ele? Porque ele pensava em si, no seu eu. Estava preocupado consigo mesmo e não com o reino, não com a obra de Deus.
E nós, quando fomos chamados por Deus, fomos chamados para somar, fomos chamados para estar ao lado do Senhor, ao lado de Jesus Cristo, ao lado do seu líder, ao lado do seu pastor. Também a Bíblia nos mostra em João capítulo 13, quando uma mulher, versículo 6, quando a mulher ali, ela vem, Maria, né, e quebra ali um vaso com perfume muito caro, quebra, e aquela mulher derrama ali sobre Jesus Cristo, os pés do Senhor. A Bíblia diz que a casa se encheu com o cheiro daquele perfume. Judas, então, discorda daquela situação. E ele, então, diz, olha, essa mulher fez algo errado. Não deveria ter feito isso. Que desperdício! Esse perfume poderia ser vendido por 300 denários. E depois dividido com os pobres. Será que Judas estava preocupado mesmo com os pobres? Não. João escreve dizendo, ele disse isso não porque tinha cuidado com os pobres, não porque se preocupava com os pobres, mas porque ele era ladrão e pegava o dinheiro que caía na bolsa. Ou seja, ele viu que uma oportunidade de ter um ganho grande. Porque 300 denários, um denário era a diária de um trabalhador. Imagine quão caro era este perfume. E ele diz que foi um desperdício. O que para aquela mulher ali foi um ato de adoração, de reconhecimento, de honra a Jesus Cristo, para ele foi um desperdício. A fé daquela mulher fez ela ali quebrar aquele vaso e jogar ali sobre Jesus Cristo, derramar sobre o Senhor aquele perfume que valia 300 denários, 300 dias de serviço. Para ela, uma honra. Estava honrando o Mestre. Mas para Judas, um desperdício. Então a fé que você tem em Deus, o zelo, o carinho que você tem pelo Senhor Deus, muitas pessoas não vão entender. Vão chamar você até de fanático. Mas Judas Iscariote ficou indignado, revoltado, reprovando a atitude de Jesus. Porque Cristo não falou nada. Cristo aceitou daquela mulher aquela honra que ela estava dando, aquele carinho que tinha por ele. Mas Judas reprovou a atitude daquela mulher. Judas discordou também de Jesus. Também, meus amigos, no capítulo 26 de Mateus, no versículo 14... Mateus capítulo 26, no versículo 14, diz assim a palavra de Deus. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse, que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade Judas para entregar Jesus. Então Judas foi ter com os principais sacerdotes, Judas foi ter contato com os inimigos de Jesus, aqueles que queriam matar Jesus, que queriam a derrota de Jesus. Judas foi ter com eles e tramar para poder entregar o Mestre para eles. Meus amigos, Jesus sempre pregou o amor. Jesus amou a todos os apóstolos. Não tratou nenhum deles diferente. Mas um dentre os apóstolos teve um tratamento diferente para com o Mestre Jesus. E Judas Iscariote foi ter com os principais sacerdotes, porque sabia que eles queriam matar Jesus. Sabiam que eles tinham ódio de Jesus. Então Judas foi ter com eles, tramou. E ali combinou em receber 30 moedas de prata para entregar o seu mestre. Meus amigos, meus irmãos, hoje isso acontece muito no mundo em que nós vivemos. Quantos discípulos têm traído o seu mestre? Quantos discípulos têm traído o líder que Deus te deu? Quantos discípulos têm confrontado as atitudes, as ações do seu mestre? Quantos discípulos têm se rebelado contra o seu mestre, contra o líder que Deus colocou sobre você? Deus, quando Ele deu os mandamentos, Ele deu o 5º mandamento, que é obedecer pai e mãe para que te vá bem, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Deus
não tira a autoridade dos pais sobre os filhos. Os filhos devem obediência aos pais, não só enquanto é criança, mas até ficar velho. Tem que ter respeito para com os pais. A Bíblia cobra isso. E diz mais, para que te vá bem e se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Deus nunca tirou a autoridade dos pais sobre os filhos. E os pais são responsáveis pela vida dos filhos somente para essa vida. Mas no mundo espiritual, Deus também colocou alguém para nos guiar, para nos direcionar, a quem nós devemos também obediência, desde que seja alguém que foi levantado por Deus. Não estou falando pastores, líderes que se dizem, que se levantam como pastores, como líderes, não estou falando desses. Estou falando aquele que Deus levantou, aquele que Deus ungiu para ser ali o pastor, para ser o líder de um ministério. E, meus amigos, também Deus não vai aceitar que aquele que Ele levantou para liderar um grupo, para liderar uma igreja, que os discípulos ali se levantem contra Ele, discordem das suas ações, discordem das suas atitudes. E aqui nós vemos que Judas foi ter com eles e ali traíram Jesus. E ali Judas entregou Jesus. E quando ele vem para poder entregar Jesus, ele deu um sinal para as pessoas, dizendo: olha, aquele a quem eu beijar, esse é Jesus. E veio ele até Jesus. E quando chegou até o mestre Jesus, Judas traiu Jesus com um beijo. E Jesus perguntou a ele: Judas, Lucas, capítulo de número 22, versículo 47. E estando Jesus ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante daquela multidão, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Então Judas vem dar um beijo em Jesus, dizendo, era senha para dizer, é esse que tem que ser preso. Prenderam Jesus, levaram ele, crucificaram Jesus. Mas era plano de Deus. Jesus tinha que morrer para vir a salvação a toda a raça humana. Mas Judas foi o traidor. Ele foi chamado para ser apóstolo, para ser discípulo, para estar ao lado de Jesus Cristo em toda a sua vida. Mas ele foi por um outro caminho. Meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo neste momento, você, meu irmão, que você seja um com o líder que Deus colocou na sua vida. Não discorde, não destoie. Tem dúvida? Procure seu líder, procure seu pastor, converse com ele. Mas nunca se rebele contra ele. Isso não vem de Deus. Quando Ananias e Safira chegaram até Pedro, que mentiram para Pedro, achavam que estavam mentindo para o homem. Mas Pedro falou, olha, vocês não estão mentindo para mim. Vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Deus entrou em ação. E aqueles dois perderam a vida. Porque estavam vendo Pedro somente como um homem, não via ele como um homem de Deus. Foi Deus que tinha levantado ele. Que nós possamos ter cuidado, que você possa ter cuidado. Você foi chamado para estar ao lado do seu mestre, ao lado do seu líder, que Deus colocou sobre a sua vida. Que nós tenhamos cuidado. Pedro falou com Ananias, por que deixou Satanás encher o seu coração? Às vezes a visão errada que você está tendo do seu líder, do seu pastor, não vem de Deus. É o inimigo que está enchendo o seu coração. Como fez com Eva também no Jardim do Éden. Quando Eva entendeu através do inimigo que Deus estava errado, que Deus era mau, que Deus era egoísta, e assim comeu do fruto e deu também ao seu marido. E os dois passaram a ser pessoas mortais. Perderam o direito de viver eternamente. Não deixe o inimigo mudar a sua mente. Não deixe o inimigo tomar conta do seu coração. Mas que você possa colocar o seu coração nas mãos de Deus e deixar Deus agir. Deixar Ele tomar a direção da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Hebreus 13, 17. Obedecei os vossos pastores, porque eles velam por vossas almas, como quem há de prestar contas. Então, o líder que Deus colocou sobre você, o que Deus levantou e colocou sobre a sua vida, esse líder
Ele vai dar conta de você, vai prestar conta da sua vida espiritual. Que nós possamos atentar para essa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Pega agora o seu copo com água e ore comigo. Altíssimo Deus, poderoso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar juntamente com essa pessoa que acessou agora o nosso canal em nome de Jesus Cristo. E quero determinar, meu Deus, as bênçãos do Senhor sobre ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa abrir os olhos, meu Pai, de cada um. Abra os nossos olhos para enxergar a Tua verdade, Senhor. Oh, meu Deus, e que no nome do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa, meu Pai, que precisa, meu Deus, de se erguer, de se levantar, que o Senhor possa pegá-la pelas mãos, assim como o Senhor pegou o apóstolo Pedro pelas mãos, levantando ele daquele mar que o tragava, firmou os pés dele novamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa pessoa também possa abrir os olhos, Senhor, enxergar as verdades do Senhor, para que, meu Deus, possa, Senhor, estar perto de Ti, em comunhão contigo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda ação maligna, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. E assim, Pai, determinar a vitória do Senhor na vida desta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Assim, meu Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Beba da sua água agora. A vitória é sua, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bebeu dessa água. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, no capítulo 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, olha, o que você ouviu de mim, Timóteo, através de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, idôneos, capazes, para que possa também ensinar a outros. O apóstolo Paulo está falando, Timóteo, o que você ouviu de mim, passa essa mensagem para homens fiéis, capazes. Não mandou ele passar aquela mensagem para qualquer pessoa, não. Homens fiéis. Que nós possamos ser fiéis a Deus. Que possamos ter o nosso coração sincero para com o Senhor, através do nosso mestre, do nosso líder, do pastor que Deus colocou sobre nós. Que Deus abençoe você. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais. E que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.